Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo: Ari Sá. ESAS. Realização Diário do Nordeste. Olá, amigos internautas, eu sou o professor João Filho, ladeado do meu amigo Bruno Maia, e hoje, para o projeto Diário do Nordeste no Enem, vamos conversar acerca da prova de redação e da prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, professor João Filho. Olá, caros internautas. E assim, o que a gente tem a dizer com relação ao Enem, a gente começa falando aqui da prova de redação, né? A prova de redação que tem temas relativamente abrangentes, não é isso, professor João Filho? Mas, acima de tudo, temas do cotidiano. Temas que fazem o aluno repensar, principalmente sobre a sua condição como cidadão na nossa sociedade atual. Muito bem, e dentro dessa perspectiva, é interessante nós observarmos as 5 competências que serão avaliadas dentro dessa produção textual com temas do cotidiano e textos de natureza argumentativa. Chama a atenção para a competência de número 1, que fala acerca de demonstrar o domínio da norma culta na modalidade escrita. Fundamental que o aluno mantenha o registro padrão, gramaticalmente correto, coeso e coerente. Segundo, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo, argumentando com base em elementos históricos, filosóficos, exemplos do cotidiano, comparações, contrastes, ou seja, buscando em outras áreas do conhecimento fundamentação e sustentação argumentativa para o seu texto. 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Fundamental que o candidato tenha sempre em mente que ele vai propor uma solução para o problema a partir de uma argumentação defendendo um determinado ponto de vista acerca do problema levantado, da situação proposta na redação. 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, fatores de coesão textual, fatores de coerência, progressão, organização espaço-temporal das ideias são elementos fundamentais para manter a estrutura do texto coesa, bem amarrada. E, finalmente, elaborar uma proposta para a solução do problema abordado. Fundamental que o aluno tenha consciência de que, se ele foi capaz de discutir um problema, levantando suas causas, seus efeitos, é fundamental que ele também se proponha a solucionar o problema. Razão pela qual é sempre muito conveniente que o aluno termine sua proposta de redação defendendo uma proposta, uma solução para o problema discutido. Desse modo, Bruno, em resumo, nós podemos dizer o seguinte: prova de redação do Enem, você trabalha com um tripé. O tripé fato, opinião, argumento. A proposta te dá um fato. Você emite uma opinião sobre um fato. Ao emitir uma opinião sobre um fato, o que é que nasce? Uma tese. Tese é igual a fato mais opinião. O fato apresentado na proposta, a opinião que é o seu ponto de vista sobre este fato. Mas opinião é como nariz, né, Bruno? Todo mundo tem um. Sim. É fundamental que o aluno saiba defender a sua tese. E para defender a sua tese entra a argumentação. Como nós já dissemos, exemplos, alusões históricas, reflexões filosóficas, comparações, contrastes, dados estatísticos, para quê? Defender o ponto de vista. E, ao final, propor uma solução para o problema discutido. Mais do que defender a tese, discuti-la de forma cidadã. É a isso que se propõe a redação no Exame Nacional do Ensino Médio. Não é isso, querido Bruno? Exatamente, professor João Filho. A gente até lembra a questão da argumentação, que a gente às vezes vê muito aluno confundindo aquela noção de texto argumentativo com texto meramente expositivo, que não é o que a proposta do Enem cobra, né? Como você muito bem salientou aí. O aluno não deve se limitar apenas a expor, mas apresentar relações de causa, consequência, explicações plausíveis para aquilo que ele está defendendo, no caso, a sua tese. Perfeitamente. E assim, fica aí a nossa primeira dica para a prova de redação. Sempre temas da atualidade, razão pela qual o aluno deve estar sempre ligado em sites, textos informativos, jornais, revistas, programas televisivos de natureza jornalística, que trazem sempre a matéria cotidiana. Já nessa perspectiva, que tal executar algum treino acerca do episódio Rio+20,
o Encontro das Nações no Rio de Janeiro para discutir questões ambientais. Já fica aí uma primeira dica para um bom texto argumentativo para treinar para o Enem. Exatamente. E dando sequência, caros internautas, nós já chegamos na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Selecionamos aqui rapidamente para conversar com vocês algumas questões interessantes envolvendo competências e habilidades da matriz de referência para linguagens e códigos. Bruno, você começa? Exatamente, professor. Muito obrigado, João Filho. A gente começa falando aqui da competência de área 1, aplicar as tecnologias da comunicação e da informação na escola, no trabalho e em outros contextos relevantes para a sua vida. E relativa a essa competência, habilidade 1, identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos como elementos de caracterização dos sistemas de comunicação. É aquele texto que você vai procurar as características, né, o gênero em que se enquadra, as figuras de linguagem que dão aquele tom mais estético àquele texto, qual o tipo de opinião emitida. Então, a gente começa com a questão básica de número 1, que tem um texto bem interessante aqui a respeito da morte do grande humorista cearense Chico Anísio. A morte emendou a gramática. Morreram Chico Anísio. Não era um só, era tantos. De Carlos Drummond de Andrade, o dia toma emprestado o poema Atriz, em que o escritor rendia homenagem à mestra da dramaturgia Cacilda Becker para fazer um tributo ao amado mestre do humor, criador de tipos inesquecíveis que marcaram o rádio, os palcos, a TV e a alma dos brasileiros. E a questão então pergunta: a ideia expressa em Morreram Chico Anísio consegue se diferenciar das demais que foram veiculadas em outros jornais, porque compartilha de um recurso estilístico conhecido como. Pronto. O comando da questão aí está pedindo para você identificar que tipo de recurso foi utilizado. O aluno, a priori, ele olha para essa frase e ele vai tentar, ele talvez pense, meu Deus, há aqui uma falha de concordância bem nítida, porque morreram Chico Anísio. Enquanto, na verdade, o que se tem aqui é uma concordância ideológica. Uma concordância ideológica como assim? O verbo, nesse caso, ele não está concordando com, no caso, Chico Anísio. Ele está concordando de forma implícita com as várias personagens que acompanharam Chico Anísio durante toda a sua vida, durante toda a sua carreira. Então, esse recurso estilístico, que é essa concordância ideológica, que pode se dar no plano do gênero, do número e da pessoa, é uma figura de linguagem conhecida como silepse, que é exatamente a figura que você encontra aí no item D. Silepse, que consiste numa concordância que se dá mais no plano ideológico, dando vazão, em alguns casos, a um rompimento com as regras impostas pela norma culta. Exatamente o que nós tivemos aqui, em que, se não houvesse esse recurso estético, a frase deveria seguir o padrão formal, que seria morreu Chico Anísio. Mas como que se dá a ideia de que seus personagens o acompanharam? Então, morreram Chico Anísio. Muito bem. Sempre recorrendo às situações cotidianas, aos textos do dia a dia, linkados com a contemporaneidade, assim vai se organizando o Exame Nacional do Ensino Médio. E nesse mesmo prisma, nessa mesma perspectiva de abordagem, eu gostaria de discutir a questão de número 2, das atividades propostas. Essa questão, ela envolve a competência de área número 1 e a habilidade número 2. A habilidade número 2, ela diz respeito, nesta competência, a recorrer aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Note que há aqui uma inserção direta e imediata naquela posição que o aluno, que o candidato deve ter, de, ao ler o texto, perceber relações críticas, relações funcionais daquele texto com a nossa vida prática, com a nossa vida cotidiana. O texto base, ele traz 5 dicas para se dar bem em sites de compras coletivas. Veja, um texto com uma situação cotidiana. Sites de compras coletivas hoje são, de certo modo, algo recorrente para usuários da web. Então, primeiro, comprar pela internet é muito prático e oferece possibilidades de conseguir grandes descontos. Entretanto, apesar das facilidades, é importante o consumidor estar atento a alguns detalhes. Márcio Pascal, idealizador e diretor do Magote.com, dá algumas dicas para que as vantagens não se tornem um pesadelo. Por exemplo, primeiro, a credibilidade do site.
Antes de comprar, procure se informar e pesquise sobre o site de compras coletivas escolhido e principalmente observe quais são os meios de pagamento utilizados. Segundo, pesquise o fornecedor. Quando encontrar alguma oferta interessante, procure saber antes de comprar se a empresa existe, se há reclamações quanto ao serviço prestado. Depois, atenção às ofertas. Antes de fechar a compra, leia atentamente os detalhes na descrição dessa oferta. Além disso, observe o prazo de validade da oferta e do cupom. Prestar atenção nas regras é essencial para não ter problemas posteriores e evitar surpresas desagradáveis. E, finalmente, localização do estabelecimento. Esteja atento à localização do estabelecimento. Existem casos em que pessoas desatentas compram serviços de empresas localizadas em outras cidades ou até outros estados. E comprou, consuma. Assim que tiver o cupom da compra em mãos, agende o quanto antes em caso de prestação de serviços para ter mais alternativas de horários. Lembre-se, além de você, várias outras pessoas se interessam pela mesma coisa. E aqui nós vemos um texto com informações de utilidade pública. Então, vamos pensar na função, a habilidade número 2, que nos diz que o texto acima é um exemplo de recorrência aos conhecimentos sobre as linguagens dos sistemas de comunicação e informação para resolver problemas sociais. Por quê? Aí temos os itens. Primeiro, exemplifica e explica o novo serviço de compras pela web. Segundo, procura esclarecer os leitores a respeito dos perigos da clonagem de cheques. Terceiro, apresenta uma lista de endereços de sites de compras coletivas confiáveis. Quarto, adverte os leitores sobre os riscos de compras em sites de compras coletivas. Quinto, ensina aos leitores os procedimentos necessários para encontrar o site de compra coletiva na web. Analisando os 5 itens, nós vemos que exatamente o texto produz um alerta, produz uma advertência. Eis aí a função social do texto, manter o leitor consciente dos melindres, né, das possibilidades, tanto positivas quanto negativas, desse tipo de serviço em sites de compras coletivas. Razão pela qual devemos assinalar com presteza o item D de dado, já que o texto produz essa advertência. A letra D alude, adverte, esclarece, chama a atenção dos leitores sobre os riscos de compras em sites coletivos. Ok? Para a questão, então, o gabarito aponta a letra D de dado. Vale lembrar sempre que a habilidade número 2 vai incidir sobre textos sobre os quais devemos refletir acerca de sua função social. Pense, por exemplo, na função social do editorial, né? Um texto que produz a opinião de uma empresa jornalística sobre um fato cotidiano. Pense na função social de um artigo de opinião, que é um texto de pessoa física, no qual se defende uma opinião acerca de um tema sob o aspecto particular. Pense numa carta aberta de leitor de um grande jornal denunciando um escândalo ou chamando a atenção para a necessidade de o Estado intervir em determinada questão em sua comunidade. Pense nos textos virtuais, nos blogs, nos vlogs, que cada um deles, por estarem inseridos em uma situação comunicativa específica, tem uma função social específica. Professor João Filho, quais os temas mais importantes para a prova deste ano? Fundamental essa pergunta, os temas importantes para a prova desse ano. Não podemos nos esquecer dos 90 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, seus antecedentes, suas consequências, seus desdobramentos e a importância que esse evento tem para a criação de uma identidade cultural no Brasil, né, Bruno? 90 anos da Semana de Arte Moderna, tema importantíssimo. Outro tema também que vale a pena a gente retomar é a questão do centenário do escritor baiano Jorge Amado, né? O aluno procurar entender em que período ele esteve inserido aí dentro do nosso contexto literário, que temáticas ele trabalhou dentro do contexto social, a religiosidade do povo baiano, do povo brasileiro acima de tudo, a questão da historicidade, do social, dos mandos e desmandos do coronelismo também são temas que agregam valores interessantíssimos, professor João Filho. E além disso, não nos esqueçamos do centenário do grande rei do Baião, Luiz Gonzaga, aquele quase retirante que foi para o Rio de Janeiro, matar a saudade dos cearenses de sua terra, cantando músicas nordestinas, vestido com chapéu de couro, com gibão, né, com a sua sanfona de 8 baixos, depois virou sanfona de 120 baixos,
Então, o grande mestre, rei do Baião, uma figura nordestina, patrimônio cultural importantíssimo do Brasil, é outro tema importante para a prova desse ano. Ok, professor João Filho. E outro tema também é a questão da conferência, né, da Rio Mais 20, retomando o que houve há exatos 20 anos na Rio 92, né, para tentar discutir os rumos do desenvolvimento sustentável na nossa sociedade atual. Ver o que mudou, o que permaneceu, quais as propostas, e é isso aí que a gente espera que o aluno procure dar uma olhadinha com mais cautela pela alta possibilidade de cair no seu vestibular. É isso, meu querido. Leia, estude, pesquise. Semana de Arte Moderna, Jorge Amado, Luiz Gonzaga, Rio Mais 20. Um abraço e até a próxima. E dando continuidade aqui ao nosso processo, nós seguiremos com a questão proposta de número 1, ainda seguindo o critério da competência 1, habilidade 1. E aqui, no caso, você também um novo gênero, no caso a tirinha, né? Tirinhas, charges, procure sempre dar uma olhadinha nesse tipo de gênero textual para que você possa ampliar também o seu conhecimento de mundo. Nesse caso aqui, essa tirinha, ela aborda um conhecimento prévio do aluno. Por isso que a gente sempre diz, não adianta você tentar fazer uma análise de texto, buscar inferências, se você não tem um conhecimento de mundo prévio, bem embasado, um suporte teórico para também te dar essa força aí, porque isso facilita muito. Por exemplo, nessa questão proposta de número 1, você tem uma tirinha que diz o seguinte, você vê na cena uma pessoa sentada no sofá, lendo um livro, eis que chega um senhor e pergunta, o que você está lendo? A Metamorfose, de Franz Kafka. E qual é a sua impressão? Literatura barata. Considerando-se os elementos verbais e visuais da charge, conclui-se que o humor decorre do... Bem, aqui o aluno ele deveria ter pelo menos um conhecimento acerca de quem foi Franz Kafka e de seu famoso livro A Metamorfose, né, que também serviu de inspiração para Clarice, né, na Paixão Segundo de H, pelo menos nessa ideia inicial. E Bruno, interessante nós não nos esquecermos do também grande famoso Gregor Samsa, o personagem protagonista da história, sim, que logo no capítulo inicial do conto se vê transformado no gigantesco inseto. Numa alusão, inclusive, crítica à degradação do homem do mundo contemporâneo, sim, e do mundo moderno. Exatamente, professor João Filho. Muito obrigado aí pela contribuição. E ele pergunta a respeito do humor. É muito comum você ver questões no Enem abordando as situações de humor nas tirinhas. Um humor refinado, um humor irônico. Então, ele pergunta de onde decorre, né, esse humor aqui. Item A. Da crítica despropositada feita a um livro considerado um clássico da literatura. B. Duplo sentido que a palavra barata adquire no contexto do último quadrinho da tira. C. Ambiguidade do substantivo impressão presente no segundo quadrinho. D. Explícita referência intertextual que ocorre no primeiro quadrinho da tira. Ou E. Traço caricatural das personagens que as aproxima do conteúdo do livro mencionado. Realmente aqui na questão nós temos uma ambiguidade, um duplo sentido. Mas calma, aluno, não vá se confundir dizendo que esse duplo sentido é com relação à palavra impressão. O duplo sentido aqui, a ambiguidade, ela se caracteriza através da expressão do adjetivo barata, que ela utiliza para se referir à literatura que ela estava contemplando ali do Franz Kafka, que é justamente uma alusão também ao tipo de transformação sofrida pelo protagonista durante o romance. Então, nós temos aí como gabarito o item B de bola, o duplo sentido que a palavra barata adquire no contexto do último quadrinho da tirinha. Ok. Meus amigos, antes de nós resolvermos a última questão proposta para esse nosso breve bate-papo de hoje, gostaria de chamar a atenção para as 4 primeiras habilidades da competência número 1 da matriz de referência para o Enem. Veja bem, Bruno, olha que coisa interessante. Na habilidade 1, nós temos o verbo identificar, certo? Identificar. Na habilidade número 2, nós temos o verbo recorrer. Na habilidade 3, o verbo relacionar. Na habilidade 4, o verbo reconhecer. Pensa um pouquinho comigo. O que é identificar? Identificar é conhecer. Identificar o quê? Conhecer o quê, professor? Os sistemas de comunicação.
entender que nós vamos fazer uma prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Ou seja, nós vamos lidar com uma massa de textos cotidianos muito grande. Por exemplo, no universo jornalístico, artigo de opinião, notícia, editorial, carta de leitor. No universo da web, no universo virtual, o e-mail, o MSN, o blog, o vlog, o fotolog, os sites, os spams, o MSN. Cada um desses mecanismos são sistemas de comunicação, que pressupõem, portanto, um emissor, um receptor, um código, um canal, um referente, uma intenção comunicativa, ok? Na literatura, no campo literário, no campo do texto artístico, o conto, o romance, a novela, cada um desses textos tem uma função específica, tem uma estrutura específica, é utilizado numa situação comunicativa específica. Então, identificar, ok? Saber que existem, como se estruturam, se caracterizam e onde estão esses textos que compõem as linguagens e os códigos do dia a dia. Segundo, recorrer a eles. Recorrer para quê? Para resolver um problema social. Se você é um cidadão comum e quer reclamar de um serviço não prestado na sua cidade, a que tipo de texto você pode recorrer? A uma carta de jornal, a uma carta aberta, entende? Se você quer postar fotos no seu perfil numa rede social, você utiliza os recursos de fotologs e por aí vai. Se você quer criar um pequeno site para manter as pessoas informadas acerca de um determinado assunto, você cria o blog. Então, recorrer a esses sistemas de comunicação para, enfim, resolver questões, necessidades sociais cotidianas. João. Habilidade 3, diga, Só, Bruno. Claro. complementando também, a importância que a gente não pode deixar de salientar das redes sociais, como, por exemplo, o Twitter, né, que movimentou sistemas políticos aí do mundo inteiro, né, conduzindo aí para um novo cenário. Essas redes sociais hoje têm essa participação também muito importante como forma de interferência direta na sociedade. Um exemplo muito claro disso é a Primavera Árabe. Exatamente. Né? A primavera dos países muçulmanos não teria sido o que de fato foi, não fossem as redes sociais interconectando online em tempo real os jovens que saíram às ruas para protestar contra regimes totalitários em pleno século XXI. A habilidade número 3, relacionar. Ou seja, perceber que esses sistemas de comunicação interagem, né? Que dentro da internet, no mesmo espaço virtual, você pode ter uma convergência de vários formatos, de vários gêneros textuais. E, finalmente, na habilidade 4, fazer uma leitura crítica, né, dessas funções sociais, desses gêneros textuais. E é exatamente o que nós temos aqui na questão de número 4, das atividades básicas, das atividades para o aluno resolver conosco, que diz o seguinte: reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos das linguagens e dos sistemas de comunicação e informação. Aí nós temos duas imagens muito interessantes publicadas em 27 de fevereiro de 2008. Uma imagem em sombra, uma imagem desfocada do líder cubano Fidel Castro. Interessante que a mesma foto foi utilizada por duas grandes revistas de circulação nacional, a revista Veja e a revista Carta Capital. Na revista Veja, a manchete da capa diz: "Já vai tarde". E o subtítulo diz: "O fim melancólico do ditador que isolou Cuba e hipnotizou a esquerda durante 50 anos". Na capa da Carta Capital, nós temos Cuba sem Fidel. E no subtítulo, uma análise da questão Fidel-Cuba sob o ponto de vista de vários especialistas, de vários intelectuais. Razão pela qual nós podemos inferir, deduzir, raciocinar o que o texto associado à imagem pode produzir como persuasão, como sugestão de defesa de um ponto de vista contra ou a favor de Fidel Castro. Mais interessante do que ler, compreender, identificar, recorrer, é reconhecer. Reconhecer que há uma intenção comunicativa por trás de cada texto. E, às vezes, as mensagens subliminares, as sutilezas do texto podem antever uma opinião, um juízo de valor. E, desse modo, tentar te induzir, te seduzir, te convencer a pensar de uma determinada forma. E aí entram os interessantíssimos recursos de persuasão. As duas capas, diz o enunciado, de revistas de grande circulação nacional foram editadas com a mesma foto e tratam do mesmo tema, a morte do líder cubano Fidel Castro.
Ambas são de 27 de fevereiro de 2008. A partir da leitura dos textos nelas contidas, podemos inferir que... O que é que nós podemos inferir? Que quando a Carta Capital põe Cuba sem Fidel e propõe uma análise de vários especialistas, está meio que permitindo ao leitor que tire suas conclusões. Porque são levantadas análises. E a visão crítica do leitor vai discernir sobre que análises foram tendenciosas ou não, neutras ou não, expositivas ou não, argumentativas ou não, opinativas ou não. Mas já na capa de Veja, quando se diz já vai tarde, nessa simples expressão já se encontra embutida uma opinião, um juízo de valor, que permite antever que linha ideológica tais ou quais veículos de comunicação podem seguir, podem usar como guia, como orientação. E é exatamente o que a pergunta solicita, que você perceba, num ponto de vista crítico, por exemplo, que o título Já Vai Tarde, contido na Veja, denota que, segundo a revista, Fidel Castro não foi uma boa referência de liderança para Cuba. Né? Agora, se isso imprime uma moral, um julgamento de direita, de esquerda, de centro ou não, cabe ao leitor discernir. Não seremos nós que vamos conduzir essa opinião. É o senso crítico de cada leitor, diante de cada texto, em cada situação comunicativa, que vai fazer esse levantamento crítico. E isso nós chamamos de reconhecer de modo cidadão, coerente, crítico e reflexivo, a diversidade de textos que permeiam o nosso cotidiano. Para essa questão, tranquilo, sem problema, a resposta, letra B de bola, B de Bruno, não é isso, meu amigo? Olha aí, obrigado, professor João Filho. Então, assim, o que a gente tem a dizer também, um complemento à ideia do professor João Filho, que procure se informar, tomar muito cuidado com o tipo de veículo de informação que você tem utilizado para se informar, a fim de manter sempre a sua opinião, o seu senso crítico, como o professor João Filho falou, a fim de que você possa ter uma opinião formada a respeito destes determinados assuntos e possa, assim, fugir desse senso comum que paira sobre a nossa nação, infelizmente. É isso, meus queridos. Caros internautas, leitores do Diário do Nordeste, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Bom, eu selecionei para trabalhar com vocês algumas das questões que foram veiculadas no projeto Diário do Nordeste no Enem. Lembrando sempre que as questões de língua estrangeira, professora Manuela, tanto de inglês quanto de espanhol, pertencem à competência de área 2, que seria conhecer e usar a língua estrangeira moderna como instrumento de acesso a informações, outras culturas e grupos sociais. Dentro dessa competência de área 2, destacaríamos 4 habilidades que nós, em sala de aula, costumamos chamar de H5, H6, H7 e H8. Destacaria a habilidade 5 para ilustrar uma forma que pode vir a ser cobrada na prova do Enem desse ano, que seria associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema. A situação é a seguinte, temos um cartoon, tá? O pai e a mãe, os chefes da família conversando no café da manhã, supostamente, e o pai, folheando o jornal, encontra a seguinte manchete: Phone sexting, fast growing teen trend. Ao ler essa manchete, ele comenta, oh great, now it's sexting, drugs and rock and roll. Aqui, professora Manuela, inclusive, para que o aluno pudesse ter uma compreensão mais efetiva da questão, ele precisaria associar essa frase dita no cartoon com o lema, digamos, do movimento hippie, né, que de certa maneira acabou sendo usado pelas gerações para descrever o comportamento de alguns adolescentes, sexo, drogas e rock and roll, ok? Só que aqui nós focamos sobre um neologismo, que é a palavra sexting, a fusão de sex com texting. Então ele faz referência a uma nova modalidade de comportamento sexual que surge entre os adolescentes, que seria o envio de mensagens, né, com conteúdo erótico via SMS, ou então troca de imagens via celular, ok? Então ele fala no enunciado da questão que neologismo é o emprego de palavras novas, derivadas ou formadas de outras já existentes, da mesma língua ou não, ou a atribuição de novos sentidos a palavras que já existem. De acordo com a visão do cartunista sobre o fenômeno, cuja denominação é um neologismo, a saber, sexting, é correto afirmar que, item A,
reflete o eterno conflito de gerações que abrange pais e filhos? A gente não pode fazer essa afirmação, até porque o cartoon carece justamente da contraparte, que seria, né, os filhos. Expressa a preocupação dos pais com uma nova modalidade de comportamento sexual dos adolescentes. Modalidade essa que está vinculada diretamente ao uso da tecnologia. Então essa seria a resposta correta da questão, a alternativa B, e exploraria justamente a questão H5, né? Que é o uso de vocábulos e expressões, no caso de um neologismo, associado ao contexto mediante do qual o aluno pode extrair a análise. Em relação à prova de espanhol. Bom, a questão que eu destaquei, professor Daniel, foi um H6. Né? O que diz H6? Utilizar os conhecimentos da língua estrangeira moderna e seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas. Então, o que eu escolhi aqui para trabalhar? É um texto que fala sobre as mulheres africanas. Né? Então, assim, nós tivemos todo um movimento o ano passado para que elas, em conjunto, ganhassem o Nobel. Né, da paz. Então queria, né, e se fez todo um movimento para que não uma pessoa ou duas, mas que as mulheres africanas conseguissem ganhar o Nobel. Então o texto de alguma forma traz um pouco disso, da importância da mulher africana para o seu movimento, para o funcionamento da África, né, de como as coisas circulam, como as coisas funcionam. Então o texto traz basicamente isso, né, que a África necessita dessas mulheres, porque essas mulheres são como o sustentáculo, né, porque elas se destacam em vários campos, em várias áreas. E aí a questão diz, as mulheres africanas se destacam na sociedade africana por sua força, coragem e luta por melhores condições de vida. De acordo com o texto, o que nós podemos dizer dessas mulheres? Né? Então, logo no início do texto, ele diz que, além de se destacar cada vez mais na área da geração de emprego e de renda, né, elas se destacam também por ter esse instinto materno, por ter esse instinto cuidador, de cuidar do filho, de alguém que morreu. Né? E aí a questão pede para que você justamente identifique o que de que trata, né? De acordo com ela, o que essas mulheres podem, o que diz respeito a essas mulheres. Então, o que nós temos? O item D que diz que elas conseguem se destacar, inclusive, pela sua luta na área laboral. Então, ele só teria que observar a questão da área laboral que tem a ver com o mundo do trabalho, que é o que está sendo dito logo no primeiro parágrafo, logo no início do texto. Então, ele só teria que perceber que o laboral e o trabalho estariam associados. Né? Então, assim, me parece bastante pertinente esse tema, considerando, né, que a proposta da habilidade é pensar essa questão da cultura, né, do acesso às informações a partir das questões culturais. Professores, quais os tipos de textos mais cobrados na prova de inglês e de espanhol do Enem? Laís, excelente a sua pergunta e muito pertinente mesmo. Em relação às provas de língua estrangeira do Enem, inglês e espanhol, a gente pôde observar nas duas edições anteriores que houve uma preocupação em explorar diversos gêneros textuais. Nas duas edições passadas do Enem, a gente encontrou textos como humorísticos, cartoons, tirinhas, textos informativos, letras de música e outros gêneros textuais. E a prova de espanhol, professora Manuela? A prova de espanhol também está nessa estrutura, que é bem a estrutura, né, Daniel, de linguagens e códigos. Então, nós trabalhamos, até agora não apareceram tirinhas, né, cartoons, mas apareceram textos informativos, apareceu texto publicitário, mas nós trabalhamos sempre com a ideia de que a prova, né, pode isso aparecer em qualquer edição do Enem, no caso de língua estrangeira espanhol. Então, por isso nós trabalhamos diversas tipologias textuais, diversos gêneros, para que você possa, né, para que o aluno possa estar preparado para qualquer tipo que possa aparecer. Né? Então, assim, até agora não apareceram tirinhas, canção, né? Não apareceu ainda, mas a gente acredita que pode, de repente, aparecer. Até agora tivemos, de fato, textos informativos e publicitários. A gente parte do pressuposto, inclusive, que quanto mais gêneros textuais forem trabalhados em sala de aula, mais o aluno estará preparado para encontrar qualquer tipo de texto que o Enem venha colocar, seja na prova de inglês, seja na prova de espanhol. É isso aí. Outra questão que eu gostaria de destacar é a questão de número 8, que trata da habilidade 8. Reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística.
A gente pôde observar nas 2 últimas edições do Enem que eles sempre se propuseram a trabalhar com letras de música. Então nós inserimos aqui um trecho de uma canção muito bonita intitulada Ebony and Ivory, Ébano e Marfim, composta pelo músico britânico Paul McCartney e gravada em 1982 com a presença do músico americano Stevie Wonder. Logo na primeira estrofe a gente percebe exatamente a intenção do Paul McCartney ao compor essa música. Ele diz: Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Então ele diz ébano e marfim. Ébano é uma madeira de coloração escura e que é utilizada na fabricação, professora Emanuela, das teclas pretas do piano. E o ivory é o marfim, que designa justamente as teclas brancas. Então ele diz que o ébano e o marfim vivem juntos em harmonia perfeita, lado a lado, no teclado do meu piano, no teclado do piano dele. E ele completa a estrofe dizendo: "Oh Senhor, por que nós não podemos também viver dessa maneira?" Então a gente percebe que o objetivo dele é justamente propor, através dessa canção, a superação das diferenças raciais, postulando a possibilidade de uma convivência pacífica entre brancos e negros. Não por acaso, a música foi gravada por um cantor branco, né, Paul McCartney, e um cantor negro, Stevie Wonder. Tá? Então é uma música belíssima que fala justamente sobre essa possibilidade de coexistência pacífica, tá, de brancos e negros nos Estados Unidos e no mundo como um todo. E de um tema bastante recorrente, né? Na mídia a gente encontra isso, atual. Né? Discutimos em sala e na mídia nós encontramos bastante isso. Sem sombra de dúvida. E a sua questão, professora Bom, Emanuela? a minha outra questão escolhida é a questão 11, que é uma H7, né? A H7 diz que nós temos que relacionar um texto em língua estrangeira moderna às estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Aqui eu escolhi uma tirinha, né, do hipopótamo, em que eles conversam sobre uma questão super recorrente, uma questão, né, que a gente pode dizer que está aí na mídia o tempo inteiro, que é meio ambiente, que é reciclagem, que é toda essa questão que tivemos aí agora, né, com a Rio Mais 20. Então, o que é que nós temos? Um dos personagens está com uma garrafinha d'água, e aí ele diz, o colega pergunta: "E luego, ¿qué haces con la botella de plástico? La reciclo como los humanos?" E aí, no quadro seguinte, ele joga a garrafinha. Aí olha para o colega e diz: "Já." Ou seja, o que nós podemos perceber aqui na tira? Né? Que aí é o que a questão acaba trazendo para nós. Que na atualidade, uma das coisas que mais se discute é a preservação do meio ambiente, né? E suas formas e de como se viver de maneira mais sustentável. Uma dessas formas seria, então, a reciclagem de materiais. O autor da tira nos traz essa discussão através da atitude de seu personagem, que ao jogar a garrafa fora, dizendo que recicla, qual é a atitude que ele está tendo, né? Então ele diz o quê? O que você vai fazer com essa garrafinha? O colega pergunta. Ele disse: "Eu vou reciclar, como os humanos fazem." E na sequência ele joga a garrafa fora, ou seja, não dando o destino que ele disse no seu discurso. Então, a fala do personagem deixa muito claro o quê? Que a reciclagem ainda está bastante presente no discurso, né, das pessoas, mas ainda não efetivamente nas ações, na prática, né? E aí toda essa discussão que nós tivemos na conferência agora, de como trabalhar isso, de como efetivamente trabalharmos essa questão. Então, a questão traz justamente isso, né? Essa discussão e que o aluno, que o vestibulando, né, que o candidato possa perceber a partir daí, utilizando justamente a tira, que é um veículo que traz essa discussão, essas questões, ironiza, satiriza coisas da sociedade, para nos fazer refletir isso que está aí na boca de todo mundo, mas que efetivamente não se tem feito tanta coisa. Sem sombra de dúvida, um tema atualíssimo, né? A gente se despede, né, professora Emanuela, com a certeza de que você, ao fazer a prova do Enem, vai estar imbuído de todas as habilidades, com certeza vai dominar tudo o que é necessário para fazer uma boa prova e com certeza nós muito em breve teremos a oportunidade de parabenizá-los pela aprovação nas diversas universidades federais, universidades estaduais, Brasil afora.
Então, que você aproveite o material, que ele realmente seja útil para que você possa, para que nós possamos acompanhar você nesse processo e que seja de sucesso, né? Até mais. Diário do Nordeste no Enem. Apoio: Assembleia Legislativa do Ceará. Conteúdo: Ari de Sá. ESAS. Realização Diário do Nordeste.